Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, meu nome é Jéssica. Vou falar um pouco hoje sobre o estresse. O estresse a pessoa geralmente sente quando tá para acontecer alguma coisa importante ou tá acontecendo alguma coisa importante. E esse estresse ele é motivado pela ansiedade, pela apreensão, pela preocupação, e tudo isso chega ao estresse. O que é? É um sintoma muitas vezes indefinido, algumas vezes você não sabe porque você está estressado, ou você acordou de mau humor, você está estressada normalmente. Mas também pode ser caracterizado por sensações de medo, preocupação, indignação, desconforto, frustração e nervoso. Os sentimentos de estresse e ansiedade são comuns em pessoas que se sentem deprimidas e tristes também. Essas pessoas tendem a ser mais estressadas. As causas. Em alguns momentos o estresse é inevitável, mas tem alguns motivos que são mais comuns. Quando você começa em um novo emprego, você não está tão segura, ou você está um pouco nervoso com o que vai acontecer, você não sabe o que vai se passar, então causa estresse. O acúmulo de tarefas não resolvidas, você acaba ficando nervoso porque você não consegue resolver, e isso vai piorando a cada dia. Casar-se ou ter um filho são motivos de estresse também. Terminar o relacionamento, doenças. No caso das doenças, tem algumas que a gente pode considerar que é comum e outras não. Mas a maioria das vezes a causa é desconhecida. Aqui em doença eu vou falar um pouco de alguns medicamentos que eles podem piorar ou até causar mesmo estresse. Medicamentos inalados, usados para tratar a asma, medicamentos para tireoide, algumas pílulas dietéticas e alguns remédios para resfriado. Produtos com cafeína, cocaína, álcool e tabaco também podem provocar ou piorar o estresse e a ansiedade. Então, não fumem. Para não piorar, não tome muito café, que isso causa estresse também. É importante. O estresse ele é um sentimento normal. Porém, quando as sensações são muito frequentes, ele já pode se transformar num distúrbio de ansiedade. E aqui tem outros problemas causados também pelo estresse. É o transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno, ele acontece da seguinte forma. A pessoa ela tem os pensamentos perturbados. Por exemplo, a pessoa se priva de pegar uma faca porque ela pensa que aquilo já vai fazer algum mal. Ela vai fazer algum mal a alguém. Às vezes é uma mãe, por exemplo, uma menina nova, é mãe, e ela tem esse pensamento, ela é perturbada, ela fica esses pensamentos sem sentido mesmo, nesse caso dessa doença. A síndrome do pânico, nesse caso é um transtorno de ansiedade também, e mesmo que não haja motivo, ela tem medo do perigo, ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo do escuro, então uma doença também. E também temos o transtorno por estresse pós-traumático. Nesse caso é quando a pessoa já passou por alguma coisa e ela tem isso em mente. Então a gente tem um exemplo, a pessoa já foi vítima de alguma coisa ou já foi testemunha de algum acontecimento. Então ela fica ansiosa quando ela lembra e isso causa um estresse na pessoa, né? Então assim, é meio envolvido com o psicológico. Como identificar se estamos muito estressados? São alguns tópicos mais fáceis de você identificar. Quando a gente está muito estressado, a gente pode sentir no corpo. O corpo demonstra para você mesmo, né? As outras pessoas também percebem, mas você consegue perceber primeiro para tentar diminuir. Então, quando o seu ritmo cardíaco começar a acelerar, você está ficando estressado. O batimento fica fora do ritmo, a respiração é mais acelerada, a transpiração é excessiva. Tem pessoas que a transpiração é muito mais visível. E tremores, tontura, a pessoa está tremendo ali, ela está nervosa, vai ficar estressada. Então, a gente já tem que se preparar. Aqui outros sintomas. Esses sintomas eles não são exclusivos do estresse. Eles já causam, já é
um problema de saúde. Sério, gente. Quando chegar a esse ponto, a pessoa já tem que procurar um médico. Ele tem que se tratar, porque o estresse dele já passou do normal, já não é uma coisa comum. Então são as fezes soltas, necessidade frequente de urinar. Essa de urinar não é quando vocês tomam muita cerveja, tá? É no caso de estresse, né? A pessoa fica muito nervosa. E isso é notável. As pessoas levantam muito para ir ao banheiro para ver se ela descarrega aquele estresse. Então, quando chega nesse ponto, boca seca, problemas para engolir, já é um caso de procurar médico. Não é mais normal. Como evitar? O estresse ele é negativo quando ele é em excesso. Enquanto ele está no básico ali, ele não é um problema. Você ainda consegue controlar, você consegue identificar. Só que conforme vão acontecer várias coisas no dia a dia, você não se preocupa, você não se dá conta de que poucas mudanças podem te ajudar. Você pode mudar alguma rotina do seu dia a dia e isso vai diminuir o seu estresse, vai diminuir o seu nervoso, você não vai nem perceber e não vai fazer esforço nenhum. Aí tem algumas dicas, como se alimentar de forma balanceada. Quando você se alimenta de forma balanceada, o organismo ele funciona melhor. Então ele não vai precisar trabalhar tanto como você comendo muita besteira. Então isso vai descarregando o estresse. Atividades físicas, libera hormônios, né? A adrenalina age na redução do estresse. Então, quanto mais adrenalina, menos estresse. Mudar a postura. A forma com que a gente usa o nosso corpo é o reflexo direto do que está acontecendo com a gente. Se a gente está numa boa postura, não só a postura de sentar ou de como você fica ali estática, mas a sua postura em ouvir as pessoas. A pessoa está falando com você e você está avoado, você não está prestando atenção. Você está estressado, você está pensando em outra coisa, você não está concentrada. Então a postura ajuda muito. Procure rir mais. O riso reduz os hormônios também e ele libera todos os hormônios ligados ao estresse. Dormir bem é uma das melhores formas do corpo de recuperar o ataque que o estresse causa. E deixar o celular de lado. O uso em excesso do celular ele pode causar problemas de saúde mental, como depressão, e o estresse e a falta de sono. E nesse caso do celular, deixar o celular de lado, entra muito em empresas corporativas que usam o celular fora do horário de trabalho. Por exemplo, o pessoal responsável pelo TI fica 24 horas ali com o celular. Então, se for um trabalho muito cansativo, ele vai ficar estressado com o celular tocando o tempo todo. Então, assim, você tem que saber controlar o uso do celular. Isso acontece tanto no profissional como no pessoal. Você está brigando lá com alguém, ou e tanto agora com esses aplicativos, WhatsApp, por exemplo. Você manda uma mensagem, você vê que a pessoa visualizou. Se você está brigando com ela, você vai ficar mais estressado porque ela não te respondeu. Então é um autocontrole, você tem que se controlar, você tem que saber que a pessoa não vai te responder na hora que ela quiser. Então o celular, muitas vezes, ele ajuda a piorar o estresse. Então deixar o celular de lado, às vezes, é uma boa solução. Aqui são algumas referências. E no estresse, obrigada.